Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Roger Santana e nós estamos com a aula de cuidador de idosos, né? A continuidade da aula do nosso curso de cuidador de idosos do Instituto ICAP, com o tema sobre a geriatria, falando os gigantes da geriatria, né? E em continuidade à aula, nós vamos falar sobre imobilidade. Dentro dessa imobilidade, vocês têm que ver, que analisar o paciente, o idoso. O que é imobilidade quando se trata de idosos? É a incapacidade de se deslocar sem o auxílio de outra pessoa com a finalidade de atender às necessidades da vida diária. Para o paciente estar restrito a uma poltrona ou a um leito. Então, a imobilidade é quando o paciente, o idoso, ele fica restrito à sua poltrona, na cama, certo? E quais são os predisponentes, né? Os fatores predisponentes para essa imobilidade? Osteoporose, né? Ou a osteoartrose também, ela pode ser um fator preponderante a isso aí. Doenças reumáticas, sequelas de fraturas, no caso, fraturou um fêmur, uma tíbia, um pé, e teve sequelas de fraturas. Geralmente os idosos, as maiores sequelas de fraturas se dá no fêmur, né? Geralmente uma boa parte dos idosos, quando cai, a fratura é mais relacionada ao fêmur, tá? Relacionada ao fêmur. A desnutrição também e a desidratação pode causar essa imobilidade para que o idoso fique prostrado em sua poltrona, prostrado em sua cama. Mal de Parkinson também, demências e depressão. Quando se trata de mal de Parkinson, né, e demência e depressão. Olha aqui, o Alzheimer não está aqui, está a demência, tá? AVCs também, os AVCs, eles são responsáveis pela boa parte dos idosos ficar na imobilidade. Infecção, uma infecção urinária, uma infecção intestinal. E longos períodos acamados, o idoso que tem uma doença e ficou longo período na cama, isso causa imobilidade, certo? E faz com que vocês sejam responsáveis em auxiliar esse idoso. E consequências, né? Quais são as consequências? O que é que leva o idoso a ter essa imobilidade? Depressão. A depressão hoje, ela não só atinge quem é idoso. Antigamente existia um quadro analítico da idade mental e era mais para idoso. Só que essa depressão hoje ela atinge todo mundo. E geralmente, como nós falamos, né, quando estamos estudando o livro de Alzheimer, falamos na questão da depressão e vimos que a depressão ela te leva realmente a um estado muito ruim. Do leve ao moderado, ao agudo e ao grave. Então a depressão ela é levada a esse ponto. Você no estado, já iniciando no estado leve da depressão, você não quer sair da cama. Você fica longos períodos deitado, deitada. Assim mesmo é o idoso. Assim mesmo é o idoso. Confusão mental, né? O idoso não sabe onde está, como está e como ele vai ficar, para que lado ele vai, como ele vai. Então isso daí é o prelúdio de as consequências do idoso ficar imobilizado. Hipotensão ou constipação intestinal. O que é a hipotensão? A pressão baixa. A constipação intestinal é quando o intestino ele não está processando, você sente um incômodo, não defeca, dá vontade de ir no banheiro, até nós, né?
que não estamos chegando ainda na idade da velhice, né? Quando a gente tem qualquer problema de prisão de ventre, a gente quer ficar na cama. Quando a gente está... Até quando você pega infecção urinária, incontinência urinária também. Sabe o que é incontinência urinária, né, gente? Só a urina presa, aquela coisa toda que é do trato urinário, né? Ficar ali retida. Infecção urinária, você urina, mas pela santa paciência, viu? É uma dor dos infernos. E quem já teve sabe o que eu estou falando. Infecção urinária, o ureter fica todo todo com sequelas. Não tem como o canal vaginal em nível mulher, né, que pega a uretra, aquela coisa toda lá, por onde passa a urina, fica tudo infeccionado, e para urinar é uma dor enorme. Então, isso também, para o idoso, é uma via crucis. Trombose venosa, embolia pulmonar, 20% das mortes em acamados. Por que é que as pessoas, vamos para a atualidade, né? Por que as pessoas que contraem Covid e vai para dentro de um hospital, ser entubado, não é de costas, para não dar embolia pulmonar? É de bruços para baixo, né? Não é para cima, é para baixo, com a mangueira na boca, né, para respirar, o tubo lá para respirar, né? Por quê? Porque 20% das mortes de acamados é na questão referente à embolia pulmonar. O que é embolia pulmonar? Você está ali deitado, e o fluxo sanguíneo do pulmão, ele não tem uma flexibilidade muito boa para sair, para fazer a sua trajetória. Então, de um momento daquele ali para entupir as veias, né, que sai dos alvéolos pulmonares, tudinho, aí entra ali um azinho ali, ó, aí dá embolia pulmonar. Então, 20% dessas mortes é em acamados, né? Pneumonia, broncoaspiração, né? A broncoaspiração, que é aquela, se puxa o catarro, aquela coisa toda. A úlcera, a depressão, os caras, né, que é chamado. Então, as consequências de quem viver muito tempo imobilizado causa isso tudo que eu estou falando aqui. As consequências são sérias. Quem vive em depressão, quem vive acamado tem essas doenças quase todas. Atrofia muscular e sarcopenia, né? Então, tudo isso aqui é causado por quem vive acamado. E qual é a conduta de um cuidador para uma pessoa que está acamada? A mudança de decúbito a cada 2 horas, né? Mudar de lado. Mudar de lado. A cada 2 horas vai lá, muda o idoso de um lado. Coloca do outro lado. Se o idoso está muito tempo de costas, bota ele de lado. Se o idoso está muito tempo de lado direito, bota para o esquerdo. Se está muito tempo do lado esquerdo, bota para o direito. Se estava muito de costa, deita ele um pouquinho de frente. Deixa de 2 em 2 horas. Você, cuidador, tem que ter esse cuidado. Daí que vem a responsabilidade, principalmente à noite. Você tem que ter o maior cuidado a cada 2 horas, porque o idoso já não dorme, porque tem essas consequências todas, né? Aí tá lá deitado, não, se ele estiver tranquilão, estiver tranquilo, estiver dormindo tranquilo, lógico, você não vai acordar o idoso para mudar ele de decúbito, né? A cada 2 horas, deixa ele dormir. Agora, se você vê que ele se mexeu e abriu o olho, porque aquela posição já está incomodando ele, aí você vai lá com calma, na maior tranquilidade e muda. Por isso que eu digo, amar, cuidar é amar, né? Então,
Quem ama, cuida. Você vai ter que ter esse cuidado, você vai ter que ter essa situação a cada 2 horas. Colchão de água e casca de ovo é o essencial nessa conduta para quem vive acamado. Esses colchões aí, que nem colchão tem mais, né? Essas camas novas que tem box aí, é uma dureza para o idoso. Tem que realmente, se tiver o idoso imobilizado, o ideal é colchão de água ou casca de ovo, né? Que é aquele colchão que bota em estúdio, certo? Óleos hidratantes para você passar na perna, no braço, no corpo, no cotovelo, para não ressecar. Eu já disse o que, gente? Pele de idoso é igual pele de criança. É bem fininha e resseca rápida. Então, vocês têm que estar sempre passando o hidratante. Tem gente que usa o óleo de girassol, né? Então, vê o que mais dermatologicamente falando é aceitável à pele daquele idoso. Para não botar nenhum produto que venha agravar a situação do idoso. Curativos apropriados, né? Tem que fazer o curativo certo, na medida certa, apropriado para aquela situação. E aporte hídrico, metabólico e proteico, né? Isso tudo você tem que ter o aporte hídrico, a questão para dar o banho, a questão do metabólico e do proteico, né? Que é a situação para você estimular a situação daquele idoso. Vejam só, nós vamos dar início à continência urinária. O que é a continência urinária? Como é que eu posso defender? Como é que eu posso falar da incontinência urinária? É a perda de urina em quantidade e frequência suficiente para causar problema social ou higiênico. É o idoso que urina mais, né? É o idoso que urina mais, prende a urina para não fazer vergonha, como eu falei aqui em cima. Incontinência urinária é a urina presa. Eu não quis detalhar o que era, porque a aula é subsequente, a gente ia falar sobre incontinência urinária. Mas tem idoso que prende a urina, não quer soltar a urina para não fazer vergonha. Aí, prendendo, aí vai dar o que a gente chama aqui de infecção urinária. Por quê? Porque a incontinência urinária, gente, é uma perda de urina em quantidade e frequência suficiente. Em qualquer canto, é na cama, é na sala. Tem idoso que está na sala, na cadeirinha dele, com vergonha, né? Com vergonha, ali mesmo ele faz. Com vergonha, ele prende a urina. Quando não dá para prender, ali mesmo ele faz na cadeira. Por quê? Porque ele não consegue segurar o esfíncter, né? Que é a parte que prende a bexiga, né? Também ela não prende a urina sai, certo? Pode variar desde o escape ocasional até a incapacidade total para segurar qualquer quantidade de urina. Isso é incontinência urinária. E ela se deve com frequência às alterações específicas do corpo em decorrência de doenças, uso de medicamento e pode representar o início de uma doença, né? Tem medicamento que ele provoca a urina. O resíduo do medicamento, ele é vasodilatador para a uretra soltar a urina, né? Certo? Estima-se que entre as pessoas idosas, a prevalência de incontinência urinária é de aproximadamente de 10 a 15% entre os homens e 20 a 35% entre as mulheres. Idosos em instituição permanente, no caso abrigo, e os providos de internação hospitalar recente representam consistência urinária de 25 a 30%. Aí vem aquela pergunta, professor, por que a mulher é mais do que o homem? Porque a bexiga da mulher é mais baixa. Certo? Então, como a bexiga da mulher é mais baixa, ela vai chegar, quando ela chegar na velhice, se ela chegar saudável, ela não vai ter incontinência urinária. Mas se ela chegar com qualquer alteração, com qualquer doença, se já teve nova infecção urinária, se já teve algum problema de trato urinário ou qualquer doença que venha a agravar a alteração do metabolismo,
do corpo, né, alterações específicas decorrência de doenças, no futuro ela vai sofrer do que a gente chama de incontinência urinária. Se em nova ela tem infecção urinária, ela vai entrar na menopausa com incontinência urinária e na velhice aqui está no nosso estudo. Aí vou usar o termo bem chulo. Vai sair urinando, né, aonde tiver. Porque não vai, já tem nova infecção, já tem um problema no trato urinário. Aquilo já é um problema no corpo. A gente sabe que infecção para curar é problemático. E naquela situação ali, ela vai travando, e vai chegando a velhice e estoura, né? A menos que seja investigado, lógico que tem a investigação, né? As pessoas não relatam incontinência urinária, geralmente. Aí cabe o cuidador investigar. A ocorrência de incontinência urinária tende a aumentar à medida que aumenta o número de medicamentos e uso de comorbidades, né? O que é a comorbidades? É uma doença em cima da outra. Tem pressão alta, diabetes, problema cardiovascular, problema respiratório, pulmonar, essas comorbidades, a comorbidades, né? Comorbidades, que é uma doença em cima da outra, ela causa essa questão da incontinência urinária. Então, deve-se atentar a isso, uma avaliação prévia. Geralmente o cuidador ele não entende muito, né? Não sabe o que é aquilo ali, acha que tem cuidador que diz, o velho está se mijando muito. Eu já vi isso, certo? Não sabe expressar-se, não sabe falar e não conta ao médico, nem vai, deixa a família levar só. Não, você deve acompanhar seu idoso para o geriatra, para o geriatologista, você deve acompanhar, porque você é que está com ele ali vivendo, não é a família, você é o acompanhante, você é o cuidador dele, não é a filha, não é o filho, não é a neta, não é o neto, nem a sobrinha, é você. Assim a família não estava pagando você para isso, nem você estava exercendo esse ofício tão bonito que é cuidar. Então, é isso que eu estou falando. Cabe a você cuidador, cabe a você cuidadora acompanhar o idoso para as consultas, porque você faz a tua investigação, leva a tua cadernetazinha, né? Leva a caderneta bonitinha lá. Olha, doutor, eu queria, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu notei que ele está com incontinência urinária, parará, tá aqui. Tudo isso ele tem, aí você mostra ou no caderninho ou na caderneta sua, que é interessante você ter, certo? Para anotar a evolução do quadro do idoso, o que é que o idoso tem, como não tem. Caso o idoso ele sofra de pressão arterial, você sabe aferir pressão? Sabe. Chega lá, vamos medir pressão, aí vai lá, não com aquele de pilha, tá? Que aquilo ali não serve. De pilha, se a pilha estiver fraca, você vai achar que o idoso está com a pressão lá embaixo ou está com hipotensão. O manual que tem o manguito é o melhor que tem. Você vai lá, ó, bota o estetoscópio, tá tudo bem. Pressão, 13/8. Hoje, 24. Amanhã, pressão, se for preciso. Não medir todo dia. Certo? Mensurar a glicose. Com a maquinazinha ali, 98 hoje. Daqui a 2 dias, 3 dias, vamos lá, 120 a glicose. Você já, com a canetinha vermelha, você vai lá, ó, bota uma observação. Certo? Vejam só, então a gente vai ficando por aqui. Na aula que vem, eu vou falar sobre as consequências da incontinência urinária. Tá bom, gente? Essa aula foi a de segunda-feira. Valeu, valeu. Um abraço a todas e a todos e até a próxima aula.